Muito bom dia, meus irmãos, a paz seja convosco. Estamos aqui na nossa última live do Jejum da Vitória. Estou aqui hoje juntamente com o nosso pastor, pastor Léo. E hoje... Estou aqui hoje juntamente com o nosso pastor, pastor Léo. E vamos hoje para a nossa última live. Não é isso, pastor Léo? Última live, você vê que aqui o nosso pastor Paulo Neto está alinhado, né? Nem me ligou para a gente combinar para vir todo mundo alinhado, mas o homem está diferenciado hoje só porque é a última live e para, falar com você aí que está nos assistindo, que está firme e forte no propósito. Gratidão de estar aqui, né, meu irmão? Gratidão, meus irmãos, porque cada um com certeza teve a sua dificuldade. Durante esses 21 dias, cada um de uma forma muito particular teve as suas lutas, teve as suas dificuldades, teve as suas tentações. Só você e o Espírito Santo sabem exatamente o que você passou para chegar até aqui, até o penúltimo dia do jejum e dizer e declarar: eu consegui, eu venci. Só você e o Espírito Santo sabem o que você passou, o que você enfrentou, e hoje você pode, e amanhã você vai declarar: eu consegui. Eu cumpri o propósito de 21 dias de jejum e oração junto com o meu Espírito Santo em nome de Jesus. Só você sabe. Não é isso, pastor? Cada um ali tem a sua dificuldade, né? Eu tenho certeza que tem gente que também está fazendo jejum pela primeira vez, né? Com certeza. Primeira vez 21 dias de jejum e eu sei que realmente não é fácil. Nunca vai ser fácil, né? Nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil, mas eu tenho certeza que você está se sentindo até mais forte, mais próximo de Deus, que o jejum, o propósito dele não é uma barganha, né, pastor? Isso. Não é para trocar, é para matar nossa carne, é para entender nossa dependência de Deus, nos aproximar mais dele. E uma coisa muito importante, olha, jejum, né, que não tem oração e não tem palavra, é dieta. Se não está fazendo dieta, nós não fizemos dieta, né? E isso nós vamos conversar amanhã, aqui na IEQC de Monte Castelo, nos 3 cultos. Nós vamos conversar e vamos falar sobre a importância do jejum, os efeitos do jejum. Porque, ouça, igreja, tudo aquilo que nós fazemos no âmbito espiritual, existe consequência sobre a nossa vida. Tudo aquilo que fazemos no âmbito espiritual, sempre que você ora, sempre que você lê a Bíblia, sempre que você jejua, você pode esperar que haverá uma recompensa por você estar fazendo isso. E não falo sobre recompensa material, falo sobre recompensa espiritual. Você vai se fortalecer, você vai ser edificado, você vai ter uma visão ampla, você vai ter mais conhecimento, vai ter mais sabedoria. Sempre que fazemos algo no cunho espiritual, em nossa vida espiritual, irmãos, existe uma recompensa. Nada é em vão. Eu tenho certeza que, assim como o pastor Léo falou, se você fez da forma como deveria ser, da forma como deveria caminhar, os efeitos do jejum, eles irão recair sobre a sua vida. Eles irão se manifestar sobre a sua vida. Você, com certeza absoluta, eu te afirmo, sairá desse jejum mais forte, mais firmado, usando, sabe o que mais, pastor Léo, que nós sempre falamos, entendendo o poder de usar a autoridade que há no nome de Jesus. Então o jejum, igreja, ele mexe com a nossa vida espiritual, e não é fácil, porque estamos ali brigando com a nossa carne. É uma briga contra a nossa carne. A carne fica de um lado, acaba, encerra, come, depois tu faz e fica do outro lado ali o Espírito. Continua, persevera, vai valer a pena. É uma guerra, é uma luta muito grande contra a carne e o Espírito. E ouça bem, um detalhe, pastor Léo, que é muito interessante. No final desse jejum você pode até declarar: estou forte, está pronto meu espírito. Mas nunca submeto, mas não ouça bem, mas a palavra diz, o espírito pode até estar forte e preparado, mas a carne, ela é fraca. A dependência é constante. A dependência, ela é
O jejum ele nos ensina isso, essa dependência de Deus mesmo. A gente precisa entender que isso tem que virar um hábito, né? Tem que virar um hábito. Jesus jejuou. Jesus deu o maior exemplo, nos mostrou. Jejuou, foi para o deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto, jejuou naquele lugar, foi posto à prova, e a gente é posto à prova no jejum mesmo. Isso aqui que o pastor Paulo está falando é interessante, porque a gente pensa realmente em desistir. Pensa em desistir. O inimigo joga também setas, né? Joga coisa para confundir nossa mente. Eu acho que eu não estou fazendo direito. Porque eu caí. Porque eu vacilei hoje. Né? E é normal o inimigo ir te tentar, porque ele sabe do poder que dá o jejum, que é nada mais nada menos que nos aproximar de Deus. E o pastor Léo falou aqui sobre o nosso adversário, que é o diabo, e algo tão interessante que Paulo fala, que ele possui estratégias. Ou seja, ele é totalmente estrategista, irmãos. E organizado. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele é estrategista, ou seja, ele possui estratégias. E a palavra fala que ele é astuto, ele é muito inteligente. Ele não somente conhece você, mas ele conhece a sua família, conhece seus problemas, conhece o que você gosta, conhece o que você não gosta, conhece todo o seu passado, conhece o teu pai, conhece os teus avós, os teus bisavós, tataravós, ele conhece todo o teu passado, ou seja, ele é muito estrategista. Ele sabe que muitas pessoas estão vivendo, são o que são hoje, porque herdaram algo do seu bisavô que nem sabem. Feridas, mágoas, comportamentos, jeitos, trejeitos, falas. Então ele é muito estrategista. Temos que ficar de olho, vigilantes, sobrios, atentos. Mas como a palavra diz, nós cremos, e receba onde você estiver, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo lá fora. Em Cristo, com Cristo, nós somos vencedores diante de todo o mundo espiritual. Ele pode se levantar, ele pode bradar, ele pode rugir, ele pode tentar, mas se você estiver em Cristo, guardado e protegido por ele, 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor te guarda e te protege para a glória de Deus. Então, quando estamos em Deus, quando pertencemos a Ele, temos essa vida totalmente alinhada com Ele, meu irmão, Ele pode colocar a estratégia que for. Não consegue te tocar, não consegue te parar. Paulo vai dizer, antes de começarmos aqui a live, Paulo vai dizer algo interessante, o devocional, Paulo vai falar algo interessante, que quando ele começa a colocar essas estratégias para tentar algo contra a nossa vida, Paulo vai nos dizer que é necessário, que é preciso nos revestirmos de toda a armadura espiritual, para que você possa permanecer firme, de pé, depois de ter batalhado, depois de ter lutado, depois do dia mau. Então perceba que para cada batalha, para cada luta e estratégia contra ele, precisamos ter as armaduras corretas, as armaduras certas. Amém? Então onde você estiver agora, feche os teus olhos e nós iremos orar e apresentar a nossa live de hoje. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e te pedimos perdão por tudo aquilo que fizemos que não te agradou, por tudo aquilo que fizemos, Senhor, que te entristeceu. Nós te pedimos, Pai, nos limpa com o Teu sangue poderoso, Jesus Cristo, e que hoje, mais uma vez, possamos ter o coração aberto para receber tudo que o Teu Espírito Santo quer ministrar e quer falar conosco. Assim oramos, em nome de Jesus. E quem crê, onde estiver, você vai declarar e vai dizer amém. Amém? Glória a Deus. Pastor Léo, hoje vamos fazer aqui um breve resumo do capítulo 20 e do capítulo 21. Certo. Irmãos, o capítulo 20 e o capítulo 21 fala um pouco sobre como foram os dias depois da ressurreição de Cristo Jesus. E logo no início você percebe que Maria Madalena ela foi ao sepulcro procurar Jesus. E ali foi levar até o sepulcro aromas, especiarias, para que pudesse ali
colocar sobre o corpo de Jesus. Essa prática no povo judeu não era uma prática comum, mas era uma prática de honra e devoção ao falecido. Então Maria está indo até o sepulcro do Senhor, levando esses aromas, como uma prática de dizer: Senhor, o Senhor morreu, mas eu estou aqui honrando, eu preparei esses aromas, preparei aqui todas essas especiarias para trazer e para colocar aqui sobre o seu corpo. Mas quando ela chega até o sepulcro, ela tem uma grande surpresa. Jesus não está mais lá. Quando ela chega até o sepulcro, igreja, imagine só essa cena, pastor Léo, ela indo, levando em suas mãos e com a cabeça imaginando: eu vou e vou colocar sobre o meu Senhor esse lindo perfume, esse maravilhoso aroma, colocar sobre ele como uma forma de honrá-lo, como uma forma de reconhecer quem ele é e o que ele fez sobre a minha vida. Mas quando ela chega ali, o Senhor não está. O túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E em outros evangelhos, a palavra fala que os 2 anjos conversam com ela e dizem assim: você está procurando o que entre os mortos? Ele vive, ele está vivo. Meus irmãos, quando Maria vê aquele túmulo totalmente vazio, o sepulcro vazio, ela sai correndo para avisar os discípulos. E o primeiro a ser avisado, segundo a palavra, é Pedro. Pedro, quando ouve, fica ali totalmente alucinado. Sai correndo, pastor Léo, até o sepulcro. Ele sai correndo, ele deixa tudo, bota tudo de lado e sai correndo na expectativa de encontrar Jesus, de ver Jesus e testificar aquilo que um dia o Senhor tinha dito a eles. Mas quando Pedro chega, Pedro também não encontra, Pedro também não vê a Jesus. A palavra fala que depois de um momento o Senhor aparece a Maria Madalena. E em outro momento, no versículo 19, a palavra diz que ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, atenção a esse detalhe, as portas estavam trancadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Imagine só, os discípulos com medo. Eles podem tentar nos matar, tentar nos capturar, tentar fazer algo conosco. Então os discípulos trancaram a porta da casa onde eles estavam. A porta estava trancada. Fisicamente, a matéria, o seu corpo, não consegue atravessar uma parede sem que não tenha uma passagem. Para que o nosso corpo físico, material, tenha acesso ao outro lado, a entrar em uma casa, tem que ter alguma abertura. A porta tem que estar aberta, ou então deve haver algo que possamos acessar com o nosso corpo físico, com o nosso corpo material. Mas a palavra diz que a porta estava trancada. E o nosso Jesus, que quando falamos sobre Jesus é algo que temos que entender que ele tem o controle de tudo, de todos, não se limita a uma porta trancada. Não se limita a uma porta fechada. A palavra diz que, igreja, os discípulos estão ali reunidos, com medo, e Jesus se coloca onde, pastor Léo? No meio deles. E quando Jesus se coloca no meio deles, Jesus fala a saudação que saudamos aqui em nossa igreja. Por isso que nós saudamos sempre no início dos cultos. Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Percebam, estavam trancados com medo, estavam trancados com o coração aflito, estavam trancados temendo do que poderia acontecer. Jesus se põe no meio deles e a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. A paz se manifesta, a paz se materializa, trazendo ali totalmente uma tranquilidade no coração deles e dizendo: eu estou aqui, eu cheguei aqui, tenham paz, a paz seja convosco. Mas a palavra diz que nesse episódio, pastor Léo, um discípulo chamado Tomé não estava. E após Jesus se retirar, eles foram falar para Tomé. Aí sabe o que Tomé disse? Eu não acredito. Eu não acredito. Se eu não ver as marcas, os sinais dos cravos e não colocar o dedo na mão do seu lado, se eu não olhar, se eu não tocar,
a palavra é clara e diz, de modo algum acreditarei. Tomé está dizendo, não vou acreditar naquilo que vocês estão falando, eu só vou acreditar se eu tocar, se eu colocar as mãos. Isso acontece muito em nossa vida, pastor Léo. Como, infelizmente, nós que somos cristãos, não nos movemos por aquilo que deveria nos mover, que é a nossa fé. Fé não é você tocar, não é você olhar. Fé é você ter total convicção de algo. E Tomé, infelizmente, nesse momento, nesse episódio, foi marcado pela sua incredulidade. Não é isso, pastor Léo? Exatamente. Jesus, inclusive, vai chamar a atenção de Tomé, né? Fala para ele, quer dizer que agora você crê. Porque você viu, você agora crê. E aí ele vai falar assim, benditos são aqueles que não viram e creram, né? Ele está até falando até da gente aqui. Isso mesmo. Nós que não vimos Jesus. Bem-aventurados, né? Nós não conseguimos ver Jesus, não andamos com ele, né, de forma material, apesar dele estar presente na igreja, né? Ele é presente na igreja. E ele está falando que a gente é bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Benditos são aqueles que não viram e assim mesmo creram. É importante, gente, você exercer sua fé. É importante você exercer sua fé, porque a fé é exatamente isso. Certeza das coisas que não se veem, né? E a gente precisa ter essa certeza. A gente, às vezes, não consegue alcançar muitas coisas porque a gente não exerce a nossa fé. Jesus está deixando isso aqui bem claro, né? Quando fala com Tomé, Tomé ia ficar agoniado a vida toda. Ia viver perturbado a vida toda, com medo a vida toda, sem entender, sem acreditar que o mestre dele tinha ressuscitado. E tem muita gente que vive assim, porque não consegue acreditar no poder de Deus. A palavra de Jesus para os discípulos é que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E Tomé, mesmo ouvindo a palavra, vendo milagres, vendo multiplicação de pães, ouvindo que o Senhor ressuscitaria, que ele disse, sabendo que ele tinha falado, e tudo que ele tinha falado, ele já tinha cumprido, ainda assim Tomé não acreditava. E tem gente assim aí ouvindo a live. Já viu o Senhor fazer na sua vida, Deus já operou milagres, Deus tem te sustentado, Deus não tem deixado tu morrer, Deus não tem deixado você ficar pelo meio do caminho, você já caiu e Ele te levantou, e quando aparece outra situação que aparentemente é impossível, a gente desacredita de Deus. Meu querido, acredite, tenha fé, mesmo quando você não consegue enxergar as coisas acontecendo, tenha fé mesmo quando você não consegue enxergar uma possibilidade das coisas acontecer, porque Deus é verdadeiramente o Deus do impossível. Glória a Deus, é verdade. E a palavra aqui é bem clara, diz que Tomé fala, eu só vou acreditar se tocar, eu só vou acreditar se eu olhar com os meus olhos, não espirituais, mas com os meus olhos físicos. Irmãos, sabe o que está escrito? Sem fé é impossível você agradar a Deus. E fé não é tocar, fé não é ver. Então existirão momentos na sua vida que o Senhor vai mandar você caminhar sem olhar nenhum caminho. Vai mandar você ir sem dizer exatamente onde você irá chegar. Mas isso é fé. É você caminhar com uma convicção, com uma promessa. Se o Senhor está mandando, se o Senhor está me direcionando, eu preciso ir, porque a minha fé me faz acreditar que Ele sempre terá o melhor para a minha vida. Mas, irmãos, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado. Porque, pastor Léo, infelizmente, no meio da própria igreja, existem aquelas pessoas que são incrédulas. E aquele que é incrédulo, meu irmão, ele nunca consegue enxergar Deus nos mínimos detalhes, em poucos detalhes. Ele só enxerga Deus se Deus fizer algo, se Deus se manifestar algo, e nós temos que tomar cuidado com pessoas assim, porque elas podem, sabe o quê? Desanimar a nossa fé. Muito cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Muito cuidado com quem você compartilha os seus propósitos que Deus colocou sobre a sua vida. Muito cuidado com as pessoas que você compartilha e que você pede ali um conselho, pede uma ajuda. Porque ouça bem, nem sempre as pessoas não irão conseguir discernir as coisas do Espírito mediante
mediante a fé. Sabe o que muitos dizem? É loucura. Não vai dar certo. É difícil. É muito difícil. É complicado. Olha, eu acho melhor você não tentar. Eu acho melhor você não fazer. Então você começa a se limitar, porque você começa a ouvir, começa a dar ouvidos e a lugar por aqueles que não estão olhando pela fé, mas olhando pelo olhar físico, pelo olhar material, e tem momentos que a tua condição vai ser totalmente desproporcional para o caminho em que você está tentando traçar e caminhar sobre a sua vida. Então perceba, pastor Léo, que isso é muito importante, isso é muito perigoso. Assim como pessoas podem levantar a sua fé, fortalecer a sua fé, ajudar a sua fé, outras podem tentar derrubar, esfriar, esmurecer. Então é muito importante você entender com quem você está se aconselhando. Acredite nisso. Já ouvi, sabe o quê? Pessoas que estavam orando por alguém que estava doente em sua casa e dizendo: eu tenho fé que o Senhor pode curá-lo, eu tenho fé que o Senhor pode curar essa doença, eu tenho fé que o Senhor pode levantar ele direito do hospital. Aí sabe o que eles estavam dizendo? Mas é difícil, né? Mas não sei não, ele está muito doente. Irmãos, fé, é você acreditar, mas declarar: Senhor, eu creio que ele pode ser curado, mas que seja feita a tua vontade. Isso não é duvidar, isso é você exercer a fé, mas confiando que no final Deus sempre manifesta a vontade dele. Então, ouça isso. Às vezes, pessoas não vão nos aconselhar pela fé, muito menos pela visão espiritual, mas unicamente por aquilo que estão enxergando, sendo igual Tomé. Eu não acredito. Eu não acredito. Só se vê, só se tocar. Então, muito cuidado, porque pessoas incrédulas geram, não em nossa vida, incredulidade, mas podem gerar, sabe o quê? Sentimento de dúvida. E sempre que a dúvida entra, atrapalha a fé. Porque a dúvida são dois caminhos, são dois meios. Existe a fé, mas também existe: e se não acontecer? E se não der certo? Então a palavra aqui nos mostra no versículo 20, no capítulo 20, que precisamos ter fé. Amém? E Paulo, e como o pastor Léo disse, o Senhor nos chama de bem-aventurados. Nós nunca vimos o Senhor fisicamente, nunca olhamos Ele como os discípulos olharam, mas nós somos bem-aventurados. Coloca aqui nos comentários assim, eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. Nós nunca olhamos Jesus, nunca tocamos em Jesus, mas cremos que Ele existe, cremos que Ele é real e que Ele vive para a glória de Deus. E pastor Léo, no versículo 21, é marcado por um momento muito interessante. Já estamos agora no capítulo 21. No capítulo 21, versículo 15, que é a restauração de Pedro. Versículo 15. É a restauração de Pedro, pastor Léo. Pedro, antes da morte de Jesus, nós sabemos que ele negou o Senhor 3 vezes. E agora em João 21, o Senhor não está abandonando Pedro. O Senhor não está despachando Pedro. O Senhor não está assim: você me negou, você falhou comigo, não quero mais você por perto, não quero mais você comigo, não quero mais você do meu lado, saia. Jesus não fez isso. Jesus chama Pedro e começa o processo de restaurá-lo. E às vezes nós agimos assim, né, pastor Léo? A gente até desacredita, né? A gente vê aqui que mesmo Jesus aparecendo para os discípulos, eles acabam ainda assim, o Pedro, principalmente por ter negado, ele acaba desacreditando, ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Justamente, volta a pescar. Volta a pescar. Tem gente que às vezes cai e desiste da caminhada, desiste da sua fé. Começou bem na igreja, se batizou,
estava sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Vida transformada. Deus estava operando através da vida dele também. Ele orava, as pessoas se curavam. Porque Pedro também foi naquela comitiva, né? Ele expulsou demônios. Ele também pregou para pessoas. Ele viu manifestação de Deus através da vida dele e desacreditou porque ele caiu. Gente, cair é uma coisa muito normal, né, pastor? Errar é uma coisa muito normal. Você não deve aceitar sempre se acomodar com o seu erro. Ficar, eu erro mesmo porque eu sou humano e usar isso de desculpa. Mas eu quero te dizer o seguinte, apesar de você não precisar e não poder ficar usando isso com desculpa, é super normal você errar e cair. Todos nós podemos cair, todos nós estamos sujeitos a queda. Basta estar de pé. Exatamente, mas é importante a gente entender que aquele que nos chamou, ele também tem poder para nos levantar. Se ele nos chamou cheio de falhas, sabe, a Bíblia é incrível que ela deixa a gente meio com um nó na cabeça. Deus fala com Gideão, homem valente, o cara tá medroso em cima do coisa malhando trigo, medroso, que a família dele tinha. Ele disse que a família dele era mais pobre e que ele era o que tinha menos influência e Deus chamou o fraco. Tinha gente melhor do que Pedro para conseguir conduzir a igreja? Tinha. Tinha gente melhor do que Moisés, que era um assassino? Tinha. Tinha gente melhor do que Jacó? Tinha gente melhor. Sempre vai ter gente melhor, mas Deus gosta de buscar pessoas falhas, de buscar pessoas com dificuldades, justamente para a gente entender que nada é na nossa força. Que nada é como a gente quer, é na força de Deus, Ele que levanta. Se você caiu, entenda uma coisa, meu querido. Caiu porque somos fracos, mas o Deus de poder que te chamou, Ele tem poder para te levantar também. Tem poder para te levantar. Creia nisso. Glória a Deus. E aqui a palavra fala que Jesus, ele agora faz uma pergunta, faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na última pergunta, Pedro fala assim, tu sabes todas as coisas. Que Pedro está dizendo, Senhor, tu conhece tudo. Nada fica encoberto, nada fica escondido diante do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Verdade, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro aqui agora está restaurado. Aquilo que passou, passou, e agora o que vai ficar marcado são essas 3 declarações de amor que Pedro fala a Jesus. Jesus, eu te amo. Irmãos, e no versículo 24, nós que acompanhamos os 21 capítulos, os 21 dias de live, olha o que vai dizer no versículo 24, pastor Léo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então João encerra este livro dizendo e declarando, olha, tudo aquilo que foi escrito, esse testemunho que eu presenciei, que eu vi, é real. Tudo é real, é verdadeiro, existiu, aconteceu, se manifestou. E ele encerra dizendo, mas se eu fosse escrever tudo aquilo que aconteceu, nem creio que no mundo inteiro não caberiam livros que seriam suficientes para registrar e para escrever. Igreja, tudo aquilo que nós vimos durante os 21 dias e lemos na palavra do Senhor é real, é verdadeiro. Durante os 21 dias, talvez você possa ter se encaixado, a sua vida possa estar igual à vida de alguns aqui que nós comentamos, que o Senhor ajudou, que o Senhor se manifestou. De Maria, de Tomé, de Pedro, daquela mulher que quase é apedrejada, daquele cego, do paralítico. A sua vida pode estar como alguma aqui nesse livro relatada. Então é muito importante, igreja, você permitir que o mesmo Jesus de João, de Pedro, o mesmo Jesus da palavra dele, possa se manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém?
que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te guardar e que tudo aquilo que foi falado, foi escrito, foi pregado, foi declarado sobre a sua vida, que você possa guardar em nome de Jesus. Coloque aqui o seu nome agora, porque nós vamos orar por você, pela sua família. E ouça bem, amanhã não se esqueça, né, Pastor Léo? Não pode comer ainda. O jejum é 21 dias, né, pastor? 21 Então dias. você conta, eu tenho que ficar de jejum 21 dias. Tem gente que já tá doido para vir no culto da manhã entregar. Vou no culto da manhã, vou entregar esse jejum. Aí você vai fazer o quê? 20 dias. Se você comer amanhã. Então a gente vai comer só na segunda-feira, gente. Tirou o açúcar, o doce, o pão que você tirou aí? Tirou só pão massa fina? Tirou só pão massa grossa? Então você vai comer na segunda-feira. Só na E segunda-feira. olha, hoje nós temos uma programação aqui na Igreja Especial. Às 5 horas, às 5:30 da tarde, nós temos o nosso culto de casais. Irmãos, o culto de casais tem sido uma bênção. Uma bênção. Algumas pessoas têm um entendimento totalmente errado do que é o grupo de casais. E quando chegam no grupo de casais, percebem que é totalmente diferente daquilo que elas imaginavam, então idealizavam. Irmãos, o foco do grupo de casais é transformar o teu casamento. Aí você pode falar assim, mas o meu casamento já é transformado, o meu casamento é bom. Mas um casamento transformado é aquele casamento que manifesta o Espírito Santo e consegue edificar outros e outros e outros casais. Então hoje aqui na igreja nós temos um tema muito interessante no culto de hoje. Real ou fake? Venha descobrir se o seu relacionamento, se o seu casamento, ele é real ou é fake news. E após o culto de casais, nós teremos o culto de jovens. Você que é jovem, tem ali os seus 17 até os seus 35 anos. Nós temos aqui um irmão chamado Augusto, que ele é jovem ainda, mas já tem ali seus 50, Seus 80 anos. seus 56, mas é jovem ainda, amém? Então você que é jovem, venha participar do nosso culto. Até 100 anos, ali como Abraão, ali bem jovem. Você que é jovem, esteja aqui no nosso culto de jovens hoje, aqui na igreja, às 19h30. Amém? E amanhã, programação de irmãos, eu não sei vocês, mas para os cristãos, parece que já se tornou, Pastor Léo, como se fosse, digamos assim, uma tradição. Domingo, para os cristãos, é dia de culto. Às vezes, tão tradição que o sujeito peca a semana todinha. Ele tem que vir no... Mas domingo é dia de culto. Passa a semana todinha errando, mas domingo é dia de culto. Venha, viu, gente? A gente tá venha aqui, mesmo mas assim. venha. Pode vir. Porque é aqui que o Senhor vai falar com você e vai te transformar. Então domingo é dia de culto. Nós queremos convidar você para o culto pela manhã, logo pela manhã, 8 horas da manhã, escola bíblica. Irmãos, escola bíblica. Edificação, conhecimento, verdade, maturidade, tudo aquilo que você consegue receber tendo acesso à palavra de Deus de uma forma aprofundada. Então, logo pela manhã, escola bíblica, e após a escola bíblica, temos início aos nossos 3 cultos da família. E também temos o nosso culto Kids, Quadrangular Kids. Vem aqui rapidão, Analice, falar sobre o Quadrangular Kids. Por aqui, ó. Chegou na igreja. Temos aqui, gente, a filha do pastor Léo, nossa parceira aqui, ó. Dá o aviso assim, amanhã tem Quadrangular Kids. Chama as crianças aí. Amanhã tem Quadrangular. Ei! Acontece. Amanhã tem Quadrangular Kids. Vem pra cá. Vem pra cá. Viu, crianças? Deus abençoe. Vamos orar por vocês? Pastor Léo vai ler uns nomes aí e no final vai orar. Eita, oração aqui pela Tatiana. É a Tati, Nita? Abração, Nita. Oração pela Tati, oração... Vamos ver mais aqui. Vida do meu irmão João. Família Inalda, meu irmão Joaquim. Kelina.
Oração pelo pastor Paulo Guilherme, ô glória. Oração por todos. Firme no propósito, Ivone. Cícero Eliane, Nayana, Marine, Nayane. Isso. João Guilherme, oração pelo João Guilherme. Bia Campos e família. Oração pela família Diniz, Ana Luísa, Otávio e Manuel. Oração pela família da Pedrinha. Oração pela família Rogério Sidney e Elineide Amorim. Ieda e família. Luzinéia de Souza. Cícero e Eliane. Claudiane, Cleuton e família. Queria também mandar um abraço aqui pro meu sobrinho que está fazendo aniversário hoje, Benjamin. Ele é autista, viu? E é uma criança fantástica, né? Que chegou na nossa família aí e tem ajudado a gente a aprender a amar, o que é amar de verdade, né? Verdade. Então, um abração, Benjamin. Abração, Joaquim. Deus te abençoe. Benjamin. Benjamin. Um beijão, o tio te ama, viu? O tio às vezes não está muito presente pela correria, mas o tio te ama. O papai acompanha aí, daqui a pouco vai falar para ele. Amém? Vamos orar. Tem que ser um comentário. Oração de libertação pelo Joaquim. Em nome de Jesus. Recebe essa libertação. Inclusive, pastor, vamos aproveitar para falar da agenda da semana da igreja toda, porque tem gente aqui que não vem para a igreja, às vezes não acompanha o Instagram, né? Muito bom. Então, terça-feira tem culto da palavra, né? Com a pastora Lucélia. Quarta-feira, unção com óleo, que o pessoal apelidou de unção com Léo, né? Mas, né, o nosso querido pastor Antônio tem culto às 9h30 da manhã, 17h30, 19h30, cultos abençoados, né? A quinta-feira geralmente tem uns grupos missionários. Mas nessa quinta nós não teremos. Nessa quinta pelo feriado, né? Mas toda quinta-feira tem grupo missionário, mulheres e homens. Sexta-feira, culto de libertação, 9h30 da manhã, 19h30 da noite. Sábado, culto de jovens, e o domingo, os 3 horários, juntamente com a nossa BQ. Procure um horário para estar com a gente, procure um dia para estar com a gente. Se puder estar todos, venha, a gente vai estar aqui para te receber. E olha, um abração para o nosso pastor Paulo Guilherme. E quem gosta da buzina é a esposa do pastor Paulo, a minha avó, a pastora Nazaré, ó. A pastora Nazaré, ela gosta muito dessa buzina aqui, ó. Se você puder conversar com a pastora Nazaré 3 minutinhos, você vai ver a unção que essa mulher tem. Pensa numa mulher abençoada. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ore aí, pastor Léo, por nós. Não quer encerrar? Não quer encerrar? Não, ora, faça oração. Porque tu encerra. Em nome de Deus. Seria mais bacana você encerrar essa campanha forte. O senhor começa e eu termino. Então pronto, fechou. Vamos lá, gente. Vamos orar. Aí, né, você que também está com algum problema na sua família, você mesmo começa a colocar em oração. Fale mesmo para Jesus, entregue para Ele, que eu tenho certeza que Ele vai operar grandes coisas na tua vida. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus santo, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor amado, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses 21 dias, Senhor, que nós temos passado. Hoje 20, mas já entregamos também, Senhor amado, o término, Senhor amado, porque não estaremos em live. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, Senhor, nesse propósito. Nós nos sentimos mais próximos de Ti, Senhor amado, mais próximos da Tua palavra, mais próximos da Tua presença, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, isso se torne um hábito na vida, Senhor, das pessoas que estão fazendo. A importância, Senhor, de recorrer aos Teus pés. A importância, Senhor, de se derramar na Tua presença. A importância de entender, Senhor, que nós somos dependentes de Ti. Por isso precisamos jejuar. Por isso precisamos mortificar a nossa carne. Entregamos, Senhor, cada família, cada pessoa que coloca o Seu nome aqui pedindo oração. Cada pessoa que está enferma, pessoa que pede, Senhor, por libertação, que está sofrendo na sua casa. Nós repreendemos todo espírito maligno, Senhor amado, que tem aprisionado essas pessoas e trazendo dor, Senhor. Que em nome de Jesus, espírito maligno, nós te damos uma ordem agora. Bata em retirada dessa família. Bata em retirada dessa casa. Essa casa tem dono. Essa casa é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda seta maligna lançada. Pai, em nome de Jesus, vai entrando na mente das pessoas. Aqueles que têm a mente aprisionada, Senhor amado, que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com crise do pânico. Pai, em nome de Jesus, traga calmaria, Senhor. Pessoas que choram, Senhor amado, e ficam tristes sem saber. Que ficam tristes sem saber o motivo. Pai, que desistiram de viver. Aqueles que, Senhor amado, já marcaram até o horário de se matar.
Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Essa vida é do Senhor Jesus. Não desista de viver, porque o Senhor está te dizendo nessa manhã: eu estou contigo, eu tenho te enxergado, eu tenho te visto, eu conheço a tua luta. Confia nas minhas palavras, acredita nas minhas palavras. A minha palavra é palavra de vida e não de morte. Deus tem vida para a tua casa, Deus tem vida para a tua família. Em nome de Jesus, Senhor, invada esses lares, Senhor, trazendo vida em abundância, trazendo, Senhor amado, alegria, paz, esperança. Restaura esse casamento, restaura essa família. Esse filho que está nas drogas, Senhor, traga ele de volta. Esse filho, Senhor amado, que está na marginalidade, Senhor, se envolvendo, Senhor, com facções, traga ele de volta para a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor traga salvação para essa casa, salvação para essa família. Pai, que em nome de Jesus, o pai que não fala com a mãe, o filho que não fala mais com o pai, essa briga, Senhor amado, que tem nos lares, Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura essa família, restaura o amor, Senhor amado, nos ensine a amar, Senhor, como o Senhor nos amou, Pai, que em nome de Jesus, Senhor amado, cada pessoa que está, Senhor, nesse propósito, que encerraremos amanhã, que eles saiam desse propósito mais firmes e mais fortes, Senhor. Que eles não venham desistir de caminhar, Senhor amado. Que eles não voltem para as outras práticas, como Pedro voltou a pescar, Senhor. Mas que eles, em nome de Jesus, tenham ouvido essa palavra e consigam compreender que mesmo quando a gente cai, a sua mão continua estendida para nos levantar, Senhor. Nós oramos para que o Senhor levante pessoas, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor levante relacionamentos, que o Senhor levante, Senhor amado, ministérios, e que esteja com teu povo em nome de Jesus. Assim nós oramos, Espírito Santo, assim nós oramos, Senhor Jesus Cristo, e confirmamos, em nome da fé, em nome de Jesus, tudo aquilo que o pastor Léo orou. Que essa oração possa se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E onde você estiver, você declara: amém, amém. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você durante esses 21 dias. E quando for postado a live, você vai responder, você vai comentar aquilo que mais tocou em você durante esses 21 dias. Se foi o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o 21. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, nossos cultos, em nome de Jesus. Até amanhã, gente. Deus abençoe.